E com 14, 15 anos de idade, 15 anos de idade, eu dei entrada à primeira casa de recuperação, primeira e única. Se eu deixar bem claro. E por incrível que pareça, no ano de 96 para 97. E eu fui ali o primeiro menino, adolescente ainda, que deu entrada a uma clínica de recuperação ou comunidade terapêutica no Brasil. E o segmento dessa casa de recuperação, o senhor conhece bem, Força para Viver? Sim, de referência. Isso, na cidade de Tatuí. Inclusive, um abraço, tem o povo de Tatuí que mandei o link lá. Pastor José Gentil de Campos Júnior, toda a família, toda a equipe do Força para Viver essa casa de recuperação, que me fez quem eu sou hoje, em Cristo Jesus. E as igrejas Brasil para Cristo Campo de Tatuí, que me deram esse suporte. Inclusive, eu morei em Tatuí e preguei lá no Força. Aleluia! Olha como que Deus é bom, né? O Força para Viver, apóstolo, hoje tem 37 anos de existência. É antigo. Eu tenho 29, então... Tem uma estrutura boa já, né? Tem, já entende nessa área já. E não tem o segmento evangélico, mas Aberto, porém né? cristão. É. Não evangélico, Gabriel, mas cristão. Princípios, né? Isso, valores, isso mesmo. E foi ali que eu dei entrada. Com 15 anos. 15 anos de idade. E ali o meu processo foi bem doloroso, mas valeu muito a pena esta oportunidade. Adquiri propósito em Deus. Fiquei o meu tempo ali de 9 meses, que é o processo de uma gestação, nascer de novo. Muitos falam, você ficou por chamado de Deus, ficou tanto tempo. Não foi, porque eu não tinha para onde ir, apóstolo. Ou era ou era. Eu não tinha para onde ir, nem para quem ir. Então acabei ficando, como se diz, patrimônio tombado. Ô pastor, e é importante também, vamos abrir um parênteses aqui, lembrando que o senhor parou aí. Abrir um parênteses, porque assim, eu já vi muitas pessoas começar um tratamento e não ter como que eu posso dizer assim, a paciência de ir até os 9 meses. Sim. E aí aborta, né, o tratamento com 3 meses, 4 meses. Há aqueles fora da curva que com 3, 4 meses até consegue se libertar e toca a vida, mas a grande maioria não consegue uma libertação total e depois acaba voltando para as drogas porque não completou, né, o estado de gestação que a gente fala, que é os 9 meses, é o nascer de novo, né? O que o pastor poderia falar sobre isso? E aí, infelizmente, ele vai ter um tratamento prematuro. Porque o pastor viveu isso na pele, fez os 9 meses, que o pastor acabou de falar, né? Isso. E é importante os 9 meses, né? Muito importante. Porque, querendo ou não, Jesus usa um termo técnico de palavra, que ele fala sobre perecer. E a palavra perecer, perecimento, no original dela, da etimologia da palavra, significa algo que vai se corroendo, que vai se deteriorando, não da noite para o dia, não do dia para a noite, mas sem perceber algo, do nada, desaba a casa. É como um cupim numa madeira, uma ferrugem no ferro. Então, por vezes, a pessoa sai bem de lá, sem completar o seu período de 9 meses, gestação. Só que, infelizmente, ela está prematura no tratamento. Pode não ser ali naquele período de tempo da saída dele ou dela, do aluno, da aluna, ou pode não ser de curto prazo, nem de longo prazo, mas infelizmente, um dia a casa cai. Porque ele não colocou os alicerces sólidos, as estruturas, a importância do discipulado, a importância de você não queimar etapas, você não atravessar o tempo. Né? É um processo, o nome já fala. Maturidade é isso. Nós vemos aí a natureza nos ensinando sobre isso. O processo de um fruto, o processo de uma árvore, tudo tem que respeitar. E Salomão usa uma reflexão no livro de Eclesiastes, livro de reflexão da sabedoria, dizendo o seguinte, que Eclesiastes capítulo 7, 29, não se meta em encrenca, porque um dia o problema vai te achar. Que é uma realidade isso. E por vezes é nós que nos metemos em encrenca por ultrapassar o limite. E no mesmo capítulo do livro de Eclesiastes, Salomão fala, aquele que ultrapassa o limite, o basilisco o picará. Ou seja, eu queimo etapas, eu não vivo o processo, então eu ultrapassei o limite. É 9 meses
que vai acontecer? O basilisco, o que é um basilisco? É aquela serpente do Oriente Médio que ela encanta, ela seduz. E a sedução, infelizmente, uma hora ou outra, vai te derrubar. É o que acontece. E o Senhor falou sobre a paciência. Paciência como um dos gomos ou uma das sementes do fruto do Espírito, no singular. A paciência é o quê? Parcimônia, ciência da paz. Paciência não é só aguardar, não é só esperar. Paciência é aguentar, é tolerar, é suportar, é superar. Por isso que a Bíblia ali, o apóstolo Tiago, ele retrata uma personagem bíblica, o patriarca Jó, o homem mais paciente da face da terra. Não apenas porque ele esperou, porque ele aguardou num tempo, mas porque ele suportou aquele processo. Ele aguentou aquele processo. Ele fez por onde de não ultrapassar o limite. Ele não sabia o tempo definido por Deus, da aprovação dele, mas ele atravessou, ele passou. Então, dentro disso, eu aqui falo para a audiência, apóstolo, que vale muito a pena você respeitar o período de tempo proposto, porque senão você, infelizmente, não vai estar aplicando essa semente ou gomo do fruto do Espírito chamado paciência. Você está revelando como está o seu interior. É igual aquela frase, suporte o processo para viver o propósito. Excelente, excelente. É isso aí. E querendo ou não, apóstolo, a Bíblia fala, Salomão também no livro de Provérbios, que são lâmpadas de Deus para a nossa vida, ditos populares, que o exterior do homem reflete como está o seu interior. Se a pessoa não consegue se aplicar na paciência, exercitar essa semente do fruto do Espírito, ela mostra do lado de fora como está o interior dela. Imaturo, deformado, vazio e com trevas. Então aí não é questão que precisa de oração, precisa de ministração da palavra. A palavra de Deus liberta. A identidade do nosso Deus, ele é Jeová Rafá, o Senhor que sara, cura e liberta, de dentro para fora.